E a dengue volta a preocupar a macro-região. Sertãozinho registra 3 mortes suspeitas da doença. Pontal também registrou a primeira morte pelo vírus. O sorotipo 3 já circula em cidades vizinhas. Nas últimas semanas, moradores de Sertãozinho sentem na pele o mal-estar provocado pela dengue. Eu fiquei doente, eu nem fui mais fazer faxina, porque eu passei muito mal, demais. Uma sensação muito mal mesmo, a gente não tem força para nada. Não consigo ficar em pé, não consigo me alimentar direito. A água também, não estou ingerindo muito. Consigo só assim, o soro, mas bem pouco. Ontem eu vomitei bastante. Eu passei mal na segunda-feira passada. E foi quando eu praticamente percebi que eu fui picada na sexta-feira. Começou os sintomas, aí foi dor muito forte no corpo, não conseguia nem dormir. Uma dor articulação mesmo, muscular total. Uma dor muito forte no corpo, vômito, tontura, fraqueza. Aí tudo isso foi que se agravou pelo vírus da dengue. Os atendimentos da UBS Xangri-Lá estão direcionados para receber esses pacientes com sintomas da doença. Os corredores da Unidade Básica de Saúde seguem lotados, o que remete à atual situação da cidade. O número de casos confirmados da dengue aumentaram mais de 13.000% em um ano. Além disso, 3 mortes estão em investigação e aguardam o retorno do Instituto Adolfo Lutz. Essa época do ano não é comum ter esse volume de casos. Comparado com o ano passado nós tínhamos 5 casos confirmados nos primeiros 15 dias do ano. Hoje nós temos mais de 670. O trabalho da dengue, falando do ponto de vista da epidemiologia da doença, ele tem que ser feito antes da época das águas, eliminar os criadouros, combater a contaminação. Agora, a gente encontra um cenário que a gente trabalha para conter isso, mas o volume que está hoje, a gente acredita que vai aumentar. Então, infelizmente, esse trabalho deveria ser feito no passado. Nós temos 4 tipos de vírus. O tipo 1 e o tipo 2 são os vírus que mais circulam. O que está acontecendo agora? Nós temos o tipo 3. O tipo 3 é um vírus, ele é mais virulento, a multiplicação dele é mais rápida, ele acaba sendo mais agressivo. E por ser um vírus novo, ou seja, a população não tem ainda imunidade contra ele, então todo mundo que já teve dengue pode pegar de novo. Então esse é um dos fatores dessa velocidade, desse aumento do número de casos. Além dos casos de contaminação em Sertãozinho, a macro-região também tem se preocupado com o aumento do número de casos da doença, principalmente o sorotipo 3. A nova cepa já está presente nas cidades de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e São João da Boa Vista. E esse sorotipo 3, ele foi detectado inicialmente nas cidades do Oeste Paulista. Mas o que a gente vem percebendo pelos dados epidemiológicos é que esse sorotipo ele vem caminhando em nossa direção, né? Já teve em Sertãozinho e já tem em Ribeirão alguns casos detectados. Ainda não é um grande problema, mas ele pode se tornar um grande problema porque faz muito tempo que ele não circula em Ribeirão Preto. Portanto, nós temos uma grande população que está suscetível à infecção por esse vírus. E nós temos um problema, né? Nós tivemos uma grande epidemia recentemente pelo sorotipo 1 e 2, e o que a gente sabe é que a primeira infecção, ela é ruim, mas a segunda infecção, em uma pequena porcentagem dos casos, ela pode ser ainda pior. Portanto, se uma pessoa foi infectada por um sorotipo 1 ou 2 e agora é infectada pelo 3, ela pode ter uma doença mais grave. Ainda de acordo com o infectologista, é preciso ficar atento com os sintomas e procurar ajuda médica caso eles evoluam. Lá pelo 3º ou 4º dia, surgirem vômitos que não param de maneira alguma, uma dor abdominal muito importante, sangramento, seja de nariz, gengivas, ou então, nas mulheres, um sangramento menstrual fora do tempo, ou então, se está menstruando, é um sangramento muito grande, mais do que o usual. Se a pessoa fica muito letárgica, não consegue fazer nada, ou então fica extremamente irritada. Então, todos esses são sinais que a doença está progredindo para uma doença mais grave. E, portanto, a gente tem que, sempre que tem a suspeita de dengue, tem que procurar a unidade de saúde. A tarefa pode parecer simples, mas ainda é fácil encontrar locais como esse pelas ruas. Ambiente ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O trabalho para evitar que isso aconteça se faz no coletivo.
Esse é um trabalho em conjunto. A maior parte dos criadouros estão dentro das casas das pessoas, nos lugares que nós não acessamos. Então, pedimos uma ação em conjunto. Nós vamos fazer a nossa parte, ampliar médicos, ampliar horários, mas a população precisa muito nos ajudar nesse momento difícil. Se a gente abaixa a população de mosquito, a gente não vai ter um número de casos muito alto. Então, é muito importante, tá? Vacinação para as crianças entre 10 a 14 anos, né? Existe uma vacinação na rede particular, mas está difícil de encontrar essa vacina. Mas, o mais importante, vamos fazer o controle dos criadouros de mosquito no nosso domicílio. A população tem feito a lição de casa. Eu procuro sempre deixar meus quintal limpos, mas você já viu, né? A gente não sabe de onde vem isso, né? Se vem da vizinhança, de onde que vem isso. Eu não deixo água junta, não deixo lixo, não deixo acumular assim, as coisas, reciclar essas coisas, não deixo acumular nada. Edson Ferreira, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. E vamos falar mais sobre esse assunto agora com Vitor Ingrácia Valente, pesquisador da Unesp, que nos atende através do nosso canal digital da Clube. Bem-vindo aqui, Vitor, mais uma vez. Os números são expressivos e, como a gente viu aí na reportagem, é uma força-tarefa que envolve o poder público, também a população, para evitar que a doença avance aí na nossa macro-região, né, Vitor? Boa tarde. Boa tarde, André. É isso mesmo, André. A dengue é uma doença com alto potencial de transmissão, especialmente em Ribeirão Preto, que é uma região urbana, densamente povoada. E aí, como os casos começam a aumentar, a resposta tem que ser rápida e coordenada, e com certo tempo de antecedência. E essas ações, elas envolvem desde campanhas educativas até a aplicação de inseticidas em áreas de maior incidência de casos. Aí o poder público, ele é importante para garantir a infraestrutura necessária. E aí a gente inclui remoção de entulhos, fiscalização de locais de risco, enquanto também que a população ela é importante para desempenhar um papel essencial que vai ao adotar as práticas preventivas em sua residência, em cada caso. Então, isso é muito importante se refletir, André. Uma outra questão que preocupa são as crianças e os dados epidemiológicos mostram que elas são mais acometidas, né? Elas estão realmente num grupo mais vulnerável. Isso, André. As crianças, elas fazem parte de um grupo vulnerável por alguns fatores. Primeiramente, vamos imaginar o sistema imunológico delas, que é um sistema que está em desenvolvimento ainda. E também a maior exposição em ambientes como, vamos pensar, nas escolas, as aulas vão começar agora no fim de janeiro, começo de fevereiro, e é lá onde elas pode ocorrer também alguns focos do mosquito que vai transmitir a dengue. E, além disso, alguns casos graves de dengue, como a dengue hemorrágica, isso vai tender a ser mais severo, mais grave em grupos vulneráveis, como crianças e idosos também. Portanto, André, é muito importante, é essencial monitorar os sintomas como febre alta, dores abdominais, sangramentos, que pode ser uma coisa mais perigosa e, assim, imediatamente buscar atendimento clínico, atendimento médico, para evitar essas complicações da doença. Ainda falando agora, então, de vacinação, como está o cenário aqui na nossa macro-região? É um cenário que preocupa quando a gente analisa os dados? André, em relação à vacinação, nós temos a vacina que não está em todas as clínicas, que é a vacina a dengue Vaxxer, mas ela tem uma restrição. Ela é aplicada apenas em pessoas de 9 anos a 45 anos, e as pessoas já precisam ter pegado dengue uma vez, pelo menos. E a aplicabilidade dela é limitada, por causa também da limitação de infecção anterior. E tem a vacina conhecida do Butantan, que está em fase inicial. O próprio Butantan divulgou no começo desse ano, no dia 20 já de janeiro, que ela precisa ainda de uma aprovação da Anvisa. Portanto, a gente não pode esperar que venha uma resposta da vacinação. É importante a gente se proteger, que é o grande segredo para evitar uma epidemia pior de dengue, André. Ô Vitor, e pesquisando muito sobre esse assunto, quais as estratégias mais eficazes para a gente, então, reduzir a incidência desses casos de dengue na área urbana? André, eliminação de criadouro, inspeção regular das regiões, campanhas educativas, a gente depende também do governo municipal. Aí, no caso, também uso de inseticidas e controle biológico, que inclui aplicação direcionada de larvicidas, introduzir também agentes biológicos, como, por exemplo, os peixes que se alimentam da larva do Aedes aegypti,
o monitoramento epidemiológico, que a gente está fazendo isso, vocês da imprensa estão de uma maneira bem responsável divulgando tudo isso, e também uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, que depende também da prefeitura, é a tecnologia, que a gente pensa em utilização, pensei agora há pouco, de drones, para poder mapear regiões que estão tendo focos. Isso é muito importante, André. É um trabalho que vai envolver, claro, né, o poder público, mas vai envolver também a nossa parte, cada um de nós, né? Então, vistoria aí a sua casa, dê uma olhada, elimine os criadores para a gente não viver uma nova epidemia da dengue. Obrigado, Vitor Engrácia Valente, pesquisador da Unesp, mais uma vez aqui com a gente. Até mais, Vitor. Obrigado, André. Um grande abraço para vocês. Até mais.